Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e fica a pergunta: será que Data Science no mundo real é igual a montanhas de dinheiro? Oi gente, aqui é o Wagner Frivelini e quando eu ouço falar em Data Science, eu não sei nem por onde eu começo a estudar. Sou Aditya Travari, sou verificado em números e espero sim que Data Science seja uma montanha de dinheiro. Fala galera, aqui que tá falando é Diego Nogari. E a última vez que eu ouvi falar desse tal de ciência aí, eu tava no colégio, nas aulas do professor Carlos. Nesse programa do Database Cast, nós vamos falar sobre Data Science no mundo real. Wagner, esse é uma pauta que você sugeriu pra gente. Você deve estar um pouco empolgado em falar sobre esse assunto. Estou empolgado em aprender um pouco mais sobre o assunto. Já tivemos uma gravação a esse respeito, um episódio sobre o cientista de dados, que tem mais de um ano. Um assunto só vem crescendo, acho que vale a pena a gente entrar em mais detalhes. A gente vai falar sobre Data Science no mundo real, mas a gente passa mais tempo no mundo virtual, mexendo com bits, bytes, objetos, tabelas, tudo abstrato. Graças ao Data Science você consegue passar mais tempo no mundo virtual. Diego, você falou que gosta de ciência, mas você se imagina trabalhando como Data Science no futuro, com aquele jaleco branco e o nome Doutor Diego Nogari? Esse é o grande objetivo, conseguir concluir o doutorado e poder falar com um pouco mais de certeza, um pouco mais de assertividade sobre isso dentro do mercado, né? Para pensar na área de saúde, a gente olhar para dados do SUS, olhar para dados de nutrição, depois nesse sentido, e ter todo aquele embasamento científico, aqueles métodos científicos por trás, comprovando o nosso processo. Quem sabe um dia eu consigo chegar nesse patamar de doutor, como o doutor Mauro aqui. Eu ainda não tenho meu jaleco branco escrito meu nome, doutor Mauro Picchiani. Vamos falar sobre Data Science no mundo real, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Leitura de e-mails e interatividade aqui com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao programa 66, que a gente falou sobre atitude e iniciativa com o Vitor Fava e a Sulamita Dantas. Gostei sim, inclusive a impressão que deixa aí os comentários dos nossos ouvintes é que muita gente gostou. Eu acho que ficou divertido também. A gente aproveitou para fazer umas colocações mais bombásticas, acabou ficando engraçado. Quando a gente fala de assuntos que não são extremamente técnicos, é interessante para ver a reação que o pessoal tem. A gente pode ver pelos comentários, alguns e-mails também, que o pessoal gosta bastante quando a gente foca nesse tipo de conteúdo e discute bastante com a gente. Mas antes, quem quer entrar em contato com a gente pode mandar e-mail para o databasecast@gmail.com, pode postar comentários no site databasecast.com.br, também no Twitter com o @databasecast, no eMasters, comentários no YouTube. Tem vários locais para entrar em contato com a gente e, por favor, não esqueçam de nos ajudar comprando as nossas merchandises. Temos a caneca Datas SQL que está indo super bem, Wagner. O pessoal realmente gostou daquela caneca com a sintaxe de datas. É que é bem bonitinha. Prática, ela tem essa funcionalidade, não é só um utensílio, ou seja, não é só uma caneca, ela te ajuda no dia a dia a lembrar da sintaxe. Tem as nossas camisetas, tem curso, tem o meu livro também, e mais pra frente, ainda esse ano, vamos ter novos produtos com a marca Databasecast ou relacionadas com um banco de dados. Com certeza. O que você separou em relação aos comentários do programa anterior? Tivemos muitos comentários aqui, a maioria elogiando os programas. Tivemos trolls também, mas troll aparece em qualquer lugar. Isso aí a gente não precisa dar muita atenção para esse tipo de coisa. Qualquer crítica é sempre bem-vinda, né? Pelo amor de Deus, embasa um pouco a sua crítica, ao invés de ficar só ofendendo o convidado e coisa e tal. Aí não leva a nada. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu separei 3. Primeiro de um xará meu, Wagner Braga, comentando umas palavras mais fortes que eu falei durante o programa. Então o xará falou assim: imagino que a veia do pescoço do meu xará Wagner deve ter saltado forte quando ele começou a falar do problema de falta de comunicação entre desenvolvedores e DBAs. Faz tempo que frequento eMasters, mas só
só 3 DatabaseCasts achei vocês. Muito legal, divertido e instrutivo. Desejo sucesso e continue um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. E você tem controlado a sua pressão, a sua taquicardia? Wagner, como é que tá a sua saúde quando você fica bem empolgado? Minha saúde está cada vez melhor, graças ao bom Deus, as coisas vão se arrumando, mas às vezes a gente fica nervoso mesmo, porque uma coisa é você querer ajudar quem quer ser ajudado. Outra coisa é você querer ajudar o neguinho tá nem aí pra coisa e quer que você morra. Chega um momento que começa a dar raiva, cara. Depende de que lado você tá, começa a dar raiva assim. Mas continuando então, segundo comentário que eu separei é do Anderson Souza. Ele escreveu uma mensagem grande elogiando o nosso trabalho e os convidados também, e ele escreveu, resumidamente: embora resida em Santa Catarina, estou sempre lendo alguns artigos da Sulamita, acompanho o Vitor há tempos, onde sempre que possível troco ideias com ele. Tudo que foi falado durante o programa é algo que sempre cobro dentro da empresa que trabalho. Às vezes as pessoas têm receio de falar comigo, pois assim como o Wagner, acabo falando umas verdades que nem sempre as pessoas querem ouvir. Sei muito bem como que é isso, Anderson. Sempre estou forçando o pessoal de suporte e desenvolvimento a avançar quanto ao assunto de desenvolvimento de scripts. Mas é uma tarefa difícil, pois um dia as coisas entrarão nos eixos e todos poderão tirar o máximo de proveito de cada área sem as picuinhas. Um grande abraço. Esse é o grande problema. Todo mundo acha que é o pica das galáxias e sabe tudo de tudo. Não tem jeito. Todo mundo tem algum tipo de especialização. Eu sou um cara que gosta de ser generalista. Você, me parece, também vai por esse caminho, Mauro. Mas é inevitável. A gente acaba se especializando em algum tipo de coisa. E não dá para dominar todas as áreas do conhecimento, amigo. Desculpa. Então, se a gente não trabalhar junto, não vai sair a melhor solução possível. E além disso, todo mundo tem as suas limitações, pontos fortes e pontos fracos. Sem contar que a gente está sempre aprendendo. Outro dia eu vi uma imagem, não sei aonde, que falava que a gente estuda 4 anos de ciência da computação para passar o resto da vida continuando estudando. E eu posso afirmar com um certo grau de certeza que entre 60% e 70% do que eu vi na faculdade, eu não consigo usar mais ou eu uso de uma maneira diferente do que eu aprendi. Então, esse cenário faz com que a gente tenha que acabar entendendo e lidando com essas questões de ou não conhecer, ou achar gente que conhece e não conhece, ou sempre estar aprendendo e se adaptar a essa situação. Cada um tem a sua realidade, então a gente precisa, inclusive, admitir as limitações que a gente tem para pedir ajuda, ou aceitar a ajuda que é oferecida e valorizar o que a gente tem de melhor. Seguindo, para finalizar, eu separei aqui o comentário que o Fábio Cotrim deixou para nós. A posição de manter a calma é um dom, mas muito difícil de alcançar quando você tem pessoas retrógradas e com pensamento pequeno como usuários. Quem nunca fez uma besteira? Muitas vezes a autoconfiança exagerada causa erros. Não é privilégio dos novatos, com certeza. São 2 frases aí que eu concordo plenamente. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Fábio Cotrim num evento que teve aqui em São Paulo e ele segue mais ou menos a sua linha de não ter tanta paciência assim. Mas óbvio que isso não quer dizer que ele trata mal as pessoas ou que ele é rabugento, mas sim que em algumas situações é mais difícil de ele tolerar certas coisas. Você tá vendo o nego fazer errado e ele bota o nariz pra cima e fala, nossa, porque eu sou amiguinho de não sei quem. Amigão, pega esse seu amiguinho, enfia em algum lugar. Eu tô tentando te ajudar, não adianta ficar com graça. Tem uns negros que faz a gente perder a paciência mesmo. Faz parte do ambiente de trabalho. Lidar com pessoas implica em você ter que saber controlar a sua paciência para ter uma convivência, no mínimo, tolerável. A gente não tá no ambiente de trabalho para fazer amizade. A gente tá para fazer as coisas direito, para a empresa ganhar dinheiro. Então, eu não tô ofendendo pessoas. A gente está fazendo um comentário sobre como melhorar. O objetivo deveria ser o único, melhorar o negócio que nós estamos fazendo junto. Mas, galera, não entende dessa maneira. Quando isso acontece, é terrível. Vamos lá para a leitura de e-mails. Recebemos aqui um e-mail do Vando W. Schneider. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo excelente podcast. Nessa semana me indicaram ele, escutei o primeiro episódio e agora estou fazendo o download de todos os outros para ouvir. Mais um usuário novo que está fazendo a maratona. Seja bem-vindo. Ele segue aqui dizendo: tenho uma sugestão. Não sei se o assunto já foi abordado em algum podcast anterior, mas há um tempo estou numa briga grande na empresa onde eu trabalho para convencer alguns colegas de uma situação, mas não encontro na internet comparativos que confirmem a minha teoria. Explico. Temos uma aplicação onde o pessoal desenvolveu sem declarar os relacionamentos do banco, no caso SQL Server, e todo o controle de integridade referencial é feito pela aplicação. Eu tenho a convicção
que isso foi um erro e tenho a ideia de que isso é mais lento, além de ser inseguro para a integridade. Mas analisando somente o ponto de vista de performance, é vantajoso? Essa é a minha dúvida. Abraço. Vou te dizer, como qualquer coisa quando a gente fala de grandes volumes de dados, seria necessário você fazer uns testes mais específicos para falar na prática o que acontece. Em teoria, eu diria o seguinte: fazer validação de dados na aplicação, você tem um problema, especialmente na questão de referenciação que a gente está citando aí. Porque você não tem na aplicação dados que precisam ser testados. Por exemplo, eu faço uma chave estrangeira, eu preciso testar o valor da chave estrangeira se ela existe na tabela de referência. Você vai ter que ter essa tabela de referência inteira para a aplicação para testar isso. Então eu entendo sim que na maioria das vezes essas coisas vão ficar mais lentas se não forem feitas do lado do banco e sim da aplicação. Já vi alguns ERPs, entre aspas, aí, perdidos no mercado, que são desastrosos nesse sentido, porque eles não têm referenciação de nada, não tem chave estrangeira, e em muitos casos não tem nem chave primária. O negócio fica terrível, cara, fica terrível. Primeiro que eu acho que a gente não focou nenhum episódio da TabaseCast especificamente sobre isso. Talvez a gente já tenha falado uma ou outra vez em alguma situação, mas não falamos especificamente sobre isso. Depende muito. Óbvio que tem as suas vantagens e desvantagens, mas o mecanismo de integridade referencial que você comentou, ele é muito poderoso, ele é um mecanismo que vai te garantir que, se ele está habilitado, você vai ter uma consistência dos dados, independente de qualquer outro sistema, qualquer outra situação. Ele é muito importante, é poderoso, vai te dar uma garantia, só que tem algumas desvantagens. Talvez a performance em alguns casos, enfim, não dá para dizer com certeza, mas é uma situação onde eu acho que você vai ter que ser um pouco político, talvez argumentar com dados e tentar formar a opinião baseado naquilo que você tem à sua mão, obviamente sempre ponderando o seu cenário. A minha sugestão é, se você acha que é mais lento e isso está dando problema para você, faz alguns testes, argumenta a sua posição baseado em dados. E se mesmo assim o pessoal não entender, ou seja, eles não acatarem a sua decisão, ouça o motivo deles e aí você contra-argumenta. Tentar fazer isso de uma maneira saudável. Agora, não tem uma resposta pronta. Principalmente quando a gente fala em bancos no SQL, onde não tem muito essa parte de integridade referencial, é um outro contexto, ou aplicações como o Wagner falou de RP, que às vezes faz aplicação para qualquer tipo de banco, que às vezes nem tem integridade, então por isso que ele põe tudo na aplicação, enfim. Tem muitos contextos e não dá para falar sem entrar em detalhes, mas é isso que eu recomendaria para você. Próximo e-mail é bem curto que a gente recebeu do Henrique Santana. Ele gostaria de sugerir um episódio onde a gente fala mais sobre assuntos no SQL, em particular sobre Redis, mercados de trabalho, falando também bastante sobre Hadoop, Docker e essas coisas novas. Wagner, desses que o Henrique comentou aqui no e-mail deles, quais que você conhece? Só estudando ainda, Hadoop me interessa mais, alguma coisinha aí, um ou outro no SQL, mas só estudo, cara. Aplicação prática não fiz nenhuma, não. Para você ver como umas coisas que nem o Wagner nem eu conhecemos tanto assim, a gente só está estudando, está procurando entender ainda a tecnologia e tentar encaixar em algum projeto prático, mas pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre isso. Fique acompanhando os nossos episódios que provavelmente vamos voltar a falar sobre isso no futuro. Bom, Wagner, vamos falar sobre Data Science na prática? Outro assunto que a gente não sabia muito e contou com convidados que nos ajudaram bastante? Com certeza, inclusive nós já gravamos um programa no ano passado sobre o assunto e agora vamos entrar em mais detalhes, porque são temas que vêm crescendo e vale a pena a gente se reciclando. Data Science é algo que está muito em evidência, já foi chamado em alguns artigos de a profissão mais sexy do momento, ser um cientista de dados ou trabalhar com Data Science. Nesse programa a gente falou um pouquinho sobre alguns aspectos, então fiquem aí com esse episódio, pessoal, e até o próximo programa. Bate-papo hoje, só para apresentar os nossos convidados, temos hoje dois palestrantes do recente
BI Big Data Summit? Segundo o organizador do evento, a gente teve mais de 20 mil participantes espalhados aí em mais de 10 países. É um alcance bem grande do evento do BI Big Data Summit, que foi um evento online durante as últimas semanas de março. Tiveram algumas apresentações, se não me engano, foram 3 por dia. Eu fiz de São Paulo, mas eu conheço algumas pessoas que fizeram de outras cidades aqui do país. Eu fiz de Campinas. Legal. Odícia, fala um pouco mais do seu histórico. Que informação que você tem para começo de conversa? Você é de TI, matemática, física? Comecei fazendo várias coisas e terminei em engenharia elétrica, né? Numa época eu cursava matemática e engenharia elétrica juntos, na Universidade Federal da Paraíba. Depois eu fui fazer meu mestrado em computação e matemática aplicada. Na verdade fica com computação aplicada e foi lá a primeira vez que eu mexi com o que viria a ser chamado de Data Science. E a sua experiência com isso, Nagari? Eu tô acompanhando já esse mundo de BI, Big Data e Data Science já há algum tempo. Eu venho trabalhando com BI já desde 2007. Em 2011 eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas a Big Data. Comecei a estudar esse assunto um pouco antes de entrar na Microsoft em 2012 para fazer o lançamento da SQL 2012. Eu comecei a ler sobre Hadoop, comecei a estudar isso daí porque eu ouvi durante o PASS Summit lá em Seattle, eles falando de Hadoop lá no Keynote. Falei, bom, tá na hora de eu começar a olhar esse cara e ver o que é isso daí, porque vai virar buzz, vai virar alguma coisa importante pra gente estudar. E de fato eu comecei a me aprofundar no assunto, comecei a estudar, e com o advento desses mocks, desses cursos abertos, a gente começou a ler sobre coisas de Data Science, se aprofundar em cima da área de mineração de dados e as estatísticas e modelos científicos para poder encontrar esses problemas, resolver problemas do mundo. E desde mais ou menos aí 2013 comecei a fazer alguns cursos de mock, principalmente em cima da plataforma da Coursera, e eu apaixonei pela área e venho estudando muito sobre isso desde essa época. A gente tá em 2016, se a gente falar de 2013 para cá, uns 2 anos e alguma coisinha, e quase 3 anos de estudo em cima disso, focando bastante os estudos em cima disso. Uma das perguntas mais importantes que eu acho que o pessoal novo na área poderia fazer é sobre para que nós vamos usar Data Science. E eu vou colocar melhor a minha pergunta. Eu comecei com BI uns 10 anos antes. Na década de 90 eu trabalhava com BI já. Eu vejo hoje o Data Science vem responder perguntas muito diferentes. Então aí entra, para que nós vamos usar Data Science ao invés do antigo BI? Eu acredito que a área de BI e a área de Data Science, apesar de elas terem uma congruência muito grande, uma não vai substituir a outra. Quando a gente olha para o BI, a gente está falando ali um BI corporativo, eu quero olhar os números, eu quero ter alguns insights rápidos ali de cruzar, por exemplo, o total de vendas de um produto por uma região para encontrar quais são os produtos que eu mais vendo naquela área, ou coisa nesse sentido. É um BI da empresa, um BI mais corporativo. Quando a gente olha para a área de Data Science, a ideia disso daqui é você conseguir criar alguns modelos estatísticos, modelos matemáticos, que vai facilitar você ter uma melhor tomada de decisão, mas não baseado em insights que você está tendo ali operacional. São coisas que você está respondendo, ou coisas que você precisa responder através de algumas coisas que você nem sabe o que é. Por exemplo, utilizando alguns conceitos aí de aprendizado de máquina, de clusterização, regressão, classificação. São coisas que não necessariamente você sabe como que você vai trabalhar ou como que vai ser o resultado daquilo. Então isso facilita o nosso cenário para ter esse momento de vou descobrir uma coisa nova que não foi ainda pautado dentro das requisições que foram feitas para a área de BI. É um passo a mais do que a gente tem quando a gente fala desse comparativo para BI com Data Science. Não é comparar os dois, tá? Você tem uma área de Data Science que complementa algumas tomadas de decisões, alguns facilitadores como resposta para você conseguir alcançar um determinado objetivo ali dentro. Eu sempre enxerguei o BI como uma ferramenta de ajuda, sim, até na administração clássica da empresa. Entrando até, às vezes, em questões como contabilidade. Dizer, uma controladoria entra informação contábil, coisa do gênero, pode-se entrar nesse caminho. Mas o que eu vejo é que Data Science vai para umas coisas muito diferentes, talvez até para promoções de coisas novas. Eu estou certo nesse pensamento, Aditya? Tá, complementando um pouco também do que já falou o Diego, por exemplo, uma diferença que é justamente o que você deve estar sentindo é que o analista de BI, ele é um cara que depende muito da tecnologia de TI criado para business. Já o Data Science, ele vai buscar insights em matemática, estatística, programação, negócios, métodos científicos. Onde você vai buscar seus insights e como você vai. Então essa é a principal diferença.
O BI, ele surgiu, como o próprio nome diz, para trazer a inteligência para o negócio, para suportar o processo de tomar decisão, os relatórios, a informação, de uma forma bem mais adequada para que quem vai tomar a decisão consiga tomar a melhor decisão possível, ou a decisão mais acertada. E o Data Science, ele começou um pouco com isso, né, a parte de mineração de dados e tal, mas chegou num ponto, atualmente, onde o Data Science, às vezes, ele é o core business da empresa. Por exemplo, eu estava vendo recentemente um documentário que falou sobre a história daquele aplicativo Shazam. E é um exemplo que é válido para muitas outras empresas, muitas outras startups. Eles começam com um serviço, geralmente gratuito, então pode ser uma rede social, ou no caso desse Shazam, o aplicativo que você coloca para ele adivinhar a música, então você coloca lá o seu celular perto de onde está tocando a música, e depois de 10, 20 segundos, sei lá, ele te diz qual é a música, e o serviço é gratuito. E o Data Science está no modelo de negócio deles, porque o que eles fazem? Como é que eles ganham dinheiro? Eles pegam todos esses dados de músicas que eles coletaram e conseguem gerar modelos preditivos para dizer, por exemplo, se uma música vai ser um sucesso ou não, se ela vai entrar nos top 10 ou não, e vender essa informação para as gravadoras, para a empresa de publicidade e assim por diante. Nesse caso, é interessante notar que o Data Science está entrando no modelo de negócios da empresa, principalmente em startups que têm serviços gratuitos, que não têm uma monetização e ganham dinheiro lá para frente, quando eles já tiveram uma base grande e conseguem extrair dados disso. Esse é um exemplo que mostra como o Data Science está indiretamente agora envolvido no modelo de negócio de várias empresas. Óbvio que também tem aqueles casos do Data Science aplicado para um sistema de recomendação, do e-commerce, alguma coisa mais específica. Fiquei muito interessado em ver empresas que estão colocando o Data Science no seu core business, que é como os caras vão ganhar dinheiro. Acho que isso é muito interessante para enxergar um pouco também a diferença entre BI e Data Science. Faz sentido complementar isso que você está comentando. Existe um livro chamado Preço do Gratuito. E ele fala justamente disso. A minha empresa, ela está coletando uma porção de dados, coletando uma montanha de dados de forma gratuita. Então, eu estou provendo para o usuário algum serviço, em troca ele está me dando aquele dado, está me dando aquela informação que eu posso utilizar para alguma coisa. Isso tem que estar muito bem claro nos termos e contratos com o usuário, para ele não se sentir de nenhuma forma prejudicado ou alguma coisa nesse sentido. A troca do serviço, né, pagamento do uso daquele software, porque tem uma infraestrutura por trás, você tem servidores, você tem pessoas, você tem vários recursos por trás, suportando aquele uso da aplicação, e o seu pagamento por ela não é um pagamento em dinheiro, é um pagamento através de dados que você está fornecendo pro software, e esse software, os caras conseguem cruzar esses dados depois, e realmente vende essa telemetria já processada, já analisada, como sendo a forma de monetizar que a empresa tem. Então isso faz todo sentido hoje, como um core business, para você faturar grana, para você ter isso daí como sendo o seu capital de giro. Faz muito sentido olhar para esse cenário. Bacana. É um modelo novo de negócio. O mercado está evoluindo e as formas de ganhar dinheiro também, pelo que eu vejo. Entrando um pouco mais no detalhe da coisa, vamos falar um pouco das tecnologias envolvidas de um modo geral. Assim, a gente falou de estatística, de matemática e tal, mas em termos de TI, o que entrou de TI nessa história aí? De infraestrutura e tudo mais? Ponto super importante que a gente tem que levar em consideração aqui é o advento das possibilidades que a gente tem com cloud computing. Quando a gente fala de trabalhar com uma massa de dados absurda e um volume grande transacional, se você não tem a escalabilidade para isso, acaba tendo um problema sério. A gente gravou há muitos e muitos séculos atrás o Database Cast número 5, que falava justamente sobre cloud computing e bancos de dados na nuvem. Era alguma coisa assim, nessa linha. E naquela época a gente não estava nem falando sobre a parte de data science, a gente estava começando a estudar, começando a pensar sobre isso daí. Big Data estava vindo, estava começando a surgir alguns assuntos sobre Big Data, e questão de cloud computing, você não consegue mais fugir disso, principalmente quando você entra num ambiente desse de escalabilidade, tem uma necessidade de você ter um processamento muito grande, muito rápido, e ter um volume de dados muito grande. Então acaba que se você não tem essa escalabilidade, não tem essa possibilidade de expandir o seu cenário, expandir o seu parque computacional da forma como você precisa, na velocidade que você precisa, você acaba ficando para trás. Você não pode deixar e analisar tudo que a gente está falando aqui de data science somente em processo batch, rolando isso aqui em determinado horário do dia, porque algumas coisas você precisa rodar em real time, e se você não tem poder computacional para isso daí, você perde. Imagina um carro autônomo, você está tentando fazer ali um carro dirigir sozinho, utilizando várias técnicas de evitar a colisão nessa linha, de você poder acelerar e frear o carro na velocidade certa através de alguns modelos matemáticos. Só que se você não processa isso em tempo real, você deixa para processar isso em batch
a cada 5 segundos, você pode atropelar alguém, você pode ter uma colisão com um obstáculo. É um processo meio complexo, se você não tem esse poder computacional. E quando a gente fala, tirando do offline, que seria esse carro autônomo, e trazendo esse cenário para um cenário mais real, imagina você está fazendo uma análise de vídeo em cima de um ATM, né, em cima de uma dessas máquinas de caixa eletrônico, a máquina que solta dinheiro ali na rua. Você pode evitar um problema ali de fraude ou de tentativa de roubo daquela máquina, se você tem já isso por trás, já treinada ali, falando, olha, tais ações, elas podem gerar um alerta para mim que eu mando um segurança olhar ou coisa nesse sentido. Então você consegue operacionalizar isso daí em tempo real e evitar uma fraude, evitar um roubo. Em termos, como se falou, tipos de tecnologia, real time, é bom saber que você tem que usar essas ferramentas de processamento paralelo para sua programação distribuída, é muito importante. Você vai ver muita gente hoje em dia falando de Hadoop, falando de Spark, e utilizando isso bastante com o Data Science, né? O Data Science vai te ajudar a dar um melhor insight nesse grande volume de dados. Como tecnologia, certamente o processamento distribuído, vários aspectos de processamento paralelo e, obviamente, a nuvem é o que está em voga e é o que o pessoal está usando para fazer esse grande processamento de dados. Que, aliás, quando a gente fala em Data Science, eu fico com essa impressão de quanto mais dado, melhor. E até um pouco diferente daquilo que a gente falou do BI, que você tem processo ETL, que você dá uma limpeza e tal, e tipicamente vai trabalhar com eles agregados, mas o Data Science não. É quanto mais dado, melhor mesmo, e vamos que vamos. Vamos tratar todo esse volume de dados com o que está disponível para a gente, seja cloud, processamento paralelo, novas tecnologias, novos algoritmos também, outros modelos, enfim. Tem muita coisa para lidar com essa massa enorme de dados e, no final das contas, tentar extrair alguma coisa que agregue valor ao negócio ali no final das contas. Essa questão do volume de dados tem alguma relação direta com a amostragem que a gente fala tanto em estatística? Quanto maior a amostra, maior a representatividade do resultado, é isso? Quando a gente fala desse grande volume de dados, obviamente que eu não consigo, em alguns cenários, trabalhar com 100% deles dentro de um modelo de treino ali, né, para eu treinar minha base, para eu treinar meu modelo preditivo, porque o volume de dados seria realmente absurdo e eu acabaria causando, em alguns cenários, o que a gente chama de overfitting, que é um sobreajuste do meu dado, porque eu acabo especificando tanto o meu cenário, deixando ele tão perfeito para aquela minha base de teste, e quando eu trago isso para a vida real, ele acaba perdendo um pouco a generalização, o poder de predição dele, o poder de previsão. Ele foi super ajustado. Eu falei, olha, isso daqui é exatamente isso daqui, com uma taxa de assertividade muito grande, uma acurácia extremamente alta, e isso acaba prejudicando essa generalização do processo. Então, quanto mais dados a gente tiver, melhor a gente consegue ajustar isso daí. Só que eu continuo preferindo manter isso dentro de uma taxa de amostragem, para justamente a gente ter essa pseudo-generalização, não é uma generalização tão ao pé da letra de deixar algo genérico, não como a gente está falando aqui, por exemplo, de programação orientada a objeto, quando eu tenho os objetos genéricos lá. Não chega a ser nesse nível, mas é alguma coisa um pouco mais tangível que eu consiga suportar aquilo dentro de um modelo estatístico. Né? É tipo conseguir abstrair o modelo de forma que ele fique geral e se aplique a vários casos. É bem isso que o Diego quer falar. Né? Exato, é isso daí. Acho que seria legal a gente discutir como a gente decide entrar num projeto de Data Science e o que vai precisar para isso. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, como é que eu defino as perguntas que eu quero responder com o meu Data Science? Como começo o meu projeto de Data Science? Primeira coisa, o que eu quero resolver? Quer saber o que quer ser resolvido? É o dono do negócio. Por exemplos bem básicos. Eu estou em uma rede de lojas, eu quero saber o que eu tenho que fazer para aumentar minhas vendas. E você vai questionar ele de volta. Tá, as suas vendas em quê? É alguma área específica? O que você tem de dado? O que você já fez nisso aí para aumentar as suas vendas? E me dá alguma coisa que eu possa validar em cima e possa melhorar. Então, aquela coisa de que você vai chegar do nada pro Data Science e mandar ele melhorar, não vai. Tem que ter alguma coisa prévia para ele entender o que exatamente tem que ser feito. Aumentar vendas em que área? O que o Aditya falou me lembra muito que o pessoal prometia com data mining. E como é que ficou a diferença? Onde que entra o data mining e o quanto que data science é maior do que data mining, por exemplo?
A gente tinha comentado lá no começo dos métodos estatísticos, matemáticos, que vinha lá desde a década de 90 ou até um pouco antes. E isso faz parte já de um processo que, olhando a teoria de conjuntos, eles estão muito juntos, agregados à questão de usar o conceito de data science, usar o conceito de mineração de dados. Isso porque a gente usa basicamente os mesmos algoritmos, os mesmos métodos por trás. Sistemas de recomendação, a gente usa rede neural, a gente usa árvore de classificação, a gente usa clusters, a gente usa um monte de método que faz parte dos modelos de mineração de dados e também fazem parte agora dos processos de data science. É muito tênue essa linha que separa os dois. Dependendo da literatura que você lê ou do treinamento que você faz, da especialização que você está buscando atingir, os dois eles vão ser tratados como iguais. Eu não acho que isso está errado. Eu acho que, dependendo da forma como a gente está vendo, eles podem sim ser tratados como iguais e eles podem sim ser trabalhados como eles eram antigamente. A diferença é que, quando surgiram esses modelos de mineração de dados, o processo de carregar esses caras, eles eram feitos muito parecidos com o que a gente tinha dentro do ETL corporativo. Fazer extração, transformação, carga dos dados e usava a partir daí o dado para fazer a minha mineração. Então acaba que eu não tenho essa necessidade de fazer um ETL para dar carga no meu ambiente. Eu tenho que fazer isso daí em tempo real, em análise muito rápida para isso. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu vejo esses dois cenários convergindo. Poderia complementar apenas dizendo que data mining vai parar quando você acha o padrão. Quando você quer fazer uma previsão em cima mesmo, você fala data science. Só que, como o Diego falou, a coisa está bem misturada. Diferenciação fica apenas na teoria. No fim, o data science e às vezes e o cara de data mining acabam que fazem a mesma coisa. O data mining é uma das coisas que está no data science. Eu vejo que abrange mais coisas. Por exemplo, no data science você pode ter só métodos estatísticos, que não tem muito a ver com data mining. Você pode ter só machine learning, ou só data mining, ou às vezes, dentro do data science, só visualização de dados. Então, é um dos elementos que tem. Óbvio que, na prática, a gente acaba usando muito data mining, porque é eles que conseguem resolver a maioria dos problemas que a gente tem aí, né? Isso já é bem estudado e tal, mas é uma das ferramentas adicionais. Talvez até que você mais usa, o martelo, mas é uma das que você tem que conhecer. E muita gente ainda tem um pouco de dificuldade com isso, pensa que data mining é igual a data science, e eu acho que não é tão igual assim. Como eu falei, é um dos pontos. O data mining, ele evolui de alguma forma até certo ponto separada de as outras coisas. E tem um pouco disso, de saber enxergar que, pelo menos na minha visão, ele é uma coisa que abrange. Então tem várias ferramentas que você tem que ter na sua caixa de ferramentas e o data mining é uma delas. Esse ponto faz todo sentido, Mauro. Eu entendo quando você fala de, vamos usar aqui, sei lá, DataVis, que é a parte de visualização de dados, ou usar técnicas de KDD, de Knowledge Discovery in Database, ou usar os métodos científicos apropriados para poder fazer uma randomização, um estudo multicêntrico, coisa nesse sentido. Faz todo sentido a gente olhar para isso e ver essa grande diferenciação entre o que eu tenho em Data Science e o que eu tenho em Data Mining. O que eu tinha entendido da pergunta do Wagner era onde que esses caras aí se separam ou se juntam. Foi por isso que eu levei pro lado somente dos algoritmos de predição. E olhando os dois, a gente consegue fazer isso de manter o aprendizado contínuo do nosso modelo, tendo sempre o aperfeiçoamento do modelo baseado nos novos dados que surgem. A gente faz isso tanto na área de data mining quanto na área de data science. Então foi por isso que eu falei que a gente tinha essa união dos conjuntos. Agora, um outro aspecto. Considerando que nós estamos falando de um leque de tecnologias, que tipo de ferramenta a gente vai usar? Eu sei que o Nogari está no mundo Microsoft, o Aditya eu não sei exatamente se está no mundo IBM ainda ou que ferramenta usa, mas queria ouvir que tipo de ferramenta vocês usam. Já falei, eu estou no mundo sozinho mesmo, por enquanto, em busca de emprego, mas fazendo meus projetos por fora. Eu estou bem do machine learning, bem da matemática mesmo. Sou o cara que vai usar o software estatístico, como o RStudio, vou usar o Python, SciPython. Estou usando bem essas duas coisas. São softwares voltados para estatística, que eu uso bastante. Eu venho estudando R e montando algumas coisas com R já há algum tempo, para parte mais de data science, podendo criar algumas coisas de machine learning, integrando o R junto ao Azure Machine Learning, ferramenta que a Microsoft lançou há pouco tempo. Na verdade foi em 2014 que eles lançaram isso daí. É uma ferramenta que já tem vários modelos preditivos prontos ali, então eu já consigo usar um Boosted Decision Tree, um Support Vector Machine, uma rede neural ali dentro. Eu só configuro, faço o ajuste que eu preciso ali dentro para deixar aquele algoritmo mais perto do que eu preciso, e eu tenho
uma porrada de bases de dados, de origem de dados que eu posso utilizar ali para fazer meu modelo, para fazer minha predição. Isso facilita o meu lado porque eu consigo publicar isso daí como um web service, publico como endpoint e acesso isso via uma REST API ou coisa no sentido. Então é possível fazer esses modelos e deixar isso daí pronto, exposto para a web, para quem precisar consumir ou quem for usar aquilo ali já poder trabalhar. Então ferramentas que eu uso, como o Aditya, uso muito o RStudio para desenvolver meus modelos em R ou para fazer algum script, alguma coisa. Depois eu pego isso daí, jogo para dentro do Azure Machine Learning e rodo as coisas lá dentro. Tentando colocar o R dentro do Visual Studio, que teve uma versão agora que lançou do Visual Studio, que já tem o R como um sandbox. Ele consegue utilizar o R ali dentro, inclusive para fazer a parte de data viz, coisa nesse sentido. E agora, com o lançamento do SQL 2016, o R também está nativo lá dentro. Eu fiz uma palestra há alguns dias atrás, no lançamento do SQL Server ali na Microsoft. O Mauro, inclusive, estava na sessão lá, fiquei super feliz. E quando eu vi o Mauro, eu fiquei super nervoso, porque palestrar pro Mauro é um negócio meio tenso. Aprendi coisa pra caramba lá. Pô, o cara é doutor pelo ITA, né? Não é qualquer um que tá lá. Fazendo a apresentação, tava mostrando como que eu consigo integrar o R com todas as coisas que eu preciso. O R dentro do SQL, o R dentro do Power BI, consumindo essas coisas aí pra poder brincar um pouquinho com o Data Science aqui no nosso mercado. Vou ter que te consultar para algumas coisas aí, Diego. Nogari, falou que você criou um serviço, você pode oferecer isso como serviço. Quer dizer que você teria um template genérico que você poderia oferecer para mais de uma empresa e com serviços de Data Science? Quando você expõe esse método via endpoint ali, você faz o que você quiser com ele. Você pode expor ele para uma empresa ou para várias. O processo disso daí é só o dado que você está analisando para gerar um modelo preditivo no começo do processo. O que eu estou falando de usar isso daí é para empresas específicas. Mas é possível fazer. E se você conseguir generalizar um modelo a ponto dele se aplicar a dados de mais de uma empresa sem prejudicar a outra, é um ponto bem bacana para poder criar uma análise dessa, criar um modelo preditivo desse daí e vender como serviço. Faz todo sentido você trabalhar nesse segmento, né? Outro assunto que sempre me chama atenção: como é que é o fluxo de treinamento que se faz nos dados para chegar numa análise de Data Science? Seja ela qual for, nós estamos falando aqui de uma série de tecnologias, mas vamos falar no tratamento básico, considerando que a gente tem um volume muito grande de dados, o que eu precisaria fazer para iniciar um projeto de Data Science? Considerando que você já coletou os dados, a primeira coisa que normalmente você vai fazer é limpar esses dados. Se todas as colunas estão corretas, se elas estão fazendo sentido, procurar o que eles chamam de missing value, se tem alguma coluna com um valor vazio, alguma coluna por linha, né, com algum valor vazio, e mexer com isso. Antes, óbvio, entender se seu dado é estruturado ou não. Então, como eles falam, a primeira fase é coletar os dados, depois explorar e preparar os dados. Preparar os dados é isso, fazer as limpezas, procurar alguns insights mesmo, que coluna relaciona com o quê, procurar algumas correlações, para depois, sim, você joga dentro do modelo. Esperando só aquela parte, como preparar os dados, essa parte aí, limpar os dados, tratar eles, que envolve essa parte já de estatística básica, e depois jogar no modelo. Puxando esse gancho que a Aditya falou aí de fazer essa limpeza, de dado estruturado e dado não estruturado, quando a gente olha para esses dois modelos de armazenamento, isso é um negócio interessante, porque quando a gente está falando de dado estruturado, eu sei exatamente o que está vindo e onde está vindo e como está vindo. Por exemplo, eu quero entender se alguma pessoa que está conversando comigo no atendimento de telemarketing ou alguma coisa desse sentido, se aquela pessoa está exaltada ou não. Eu não sei como que eu vou buscar essa informação. Ela não está ali recebendo um feedback, a ligação está verde, a ligação está amarela, a ligação está vermelha, né? Se fosse um KPI. Eu tenho que interpretar o tom de voz, tem que interpretar a velocidade que a pessoa está falando, tem que interpretar algumas outras coisas que são meio obscuras. E tudo isso é um processamento de dado não estruturado. Nesse momento, a limpeza desse dado é um pouco mais complexa do que a gente limpar isso que o Aditya falou. Vou pegar aqui missing values. Então, vou pegar uma coluna que tem, sei lá, mais de 40% dos dados dela inexistentes, vou jogar essa coluna fora porque ela não vai me adiantar algumas coisas na análise. Ela vai acabar mais atrapalhando do que facilitando uma análise do que eu estou fazendo em cima do meu dado. O processo ele é um pouco mais complexo. Então, se a gente está olhando para um dado não estruturado, fazer isso daí para tentar entender esse cenário, entender onde que eu faço a aplicação correta daquela limpeza é um pouco mais difícil, porque você não sabe o que exatamente está procurando ou como que você tem que procurar aquele pedaço da informação que está querendo analisar ali. Exatamente. Até porque essa questão da voz, você falou, você vai estar já analisando um sinal de áudio. Então, você vai ter vários parâmetros de áudio a serem analisados. E aí, você vai comparar isso com o que é estar nervoso, o que é estar feliz, o que é estar triste, né? Então, complica mesmo. E como eu falei, outro tipo de limpeza. Você vai procurar ruídos, alguma coisa assim. Não o ruído assim que estraga, mas alguma diferenciação de som
que vai te dar aquele nível da pessoa estar feliz para a pessoa estar com raiva, dela ter mudado o tom de voz, exaltou demais esse tom de voz. Significa o quê? É uma felicidade, uma surpresa ou ódio. Inclusive esses modelos, eles têm uma precisão razoável, assim, não é aquela precisão de 93, 94%, né? Justamente pelo que o Diego falou. Para limpar é muito complicado isso aí. Para você fazer esse tratamento dos dados, não vamos chamar de limpeza, o tratamento. E além de tratamento, muitas vezes você tem que enriquecer os dados, ou em alguns casos, reduzir os dados. Vou explicar. Na parte de enriquecimento, às vezes você tem, tipicamente nos modelos de previsão, muitos poucos dados para um determinado tipo de previsão. Por exemplo, se você tem, 100 dados que você quer analisar para detectar fraude. Se só 2 tem fraude, basta você fazer um modelo que sempre diz que não é fraude. Então você vai ter 98% de previsão. Então, nesses casos, às vezes você precisa correr atrás de mais dados para ter um treinamento melhor do seu modelo, enfim, enriquecer um pouco mais. Fazer um boosting. Exatamente, enriquecer um pouco mais. E por outro lado, quando você está fazendo análise de texto, onde você tem para cada palavra, isso vai gerar um vetor que vai ser uma feature do seu modelo, você tem que rodar uma redução para ter um algoritmo de information gain, tipo um PCA da vida, para não ficar com tantas colunas assim lá nos seus features. É um pouquinho mais complicado do que simplesmente o ETL que a gente tinha. Tem algumas características interessantes que, até onde eu ouvi falar, e aí vocês podem confirmar, fazem com que essa parte de tratamento de dados gaste mais da metade do tempo que você vai gastar no seu projeto de data science, ou seja, mais da metade você vai gastar fazendo esse tratamento de dados, e até pelo fato da natureza do dado, às vezes ser não estruturado, ter dado faltando, dado demais, ou às vezes ter que gerar novos dados. Posso falar que nos últimos projetos eu tenho gasto mais de 70%, não 50%, tá? 75%, 80% do tempo tratando os dados. O Kimball já falava, desde a década de 80, Ralph Kimball, lá do Kimball Institute, ele já falava que mesmo o processo de ETL, às vezes, é muito comum você encontrar problemas que, durante sua resolução, o processo de ETL vai consumir aí mais 75% do tempo do seu projeto. E quando a gente olha para Data Science, é exatamente isso. A gente tem que olhar para essa limpeza, fazer isso daí, seja parado estruturado ou não estruturado, e vai ter um tempo de limpeza, vai ter um tempo de tratamento do dado, de adequação, aí de fazer o busting, não fazer redução das dimensões. É um processo complexo. Não é uma ciência tão simples, uma ciência bem intensa de se trabalhar. Até porque você não vai saber o que você vai usar, né? Se é o boosting que vai te trazer um melhor resultado ou se é a redução da dimensão, se você mexer na entropia. Exato. Então, você não vai saber até testar. Então, tem isso. Eu vou dar uma perspectiva histórica, eu já sou bem mais velho que vocês, e como eu disse, eu trabalhava já com BI nos anos 90. Vocês já nasceram no mercado inteiro, vamos chamar assim, quando bancos de dados transacionais eram commodities no mercado, todo mundo tinha. Cara, na época que começaram a largar os arquivos texto para sair um relacional, meu amigo, você precisava ver o trampo que dava para fazer um BI. Era um negócio do arco da velha. Quanto sofrimento que a gente passava. Continuar dentro do SQL estruturado aqui bonitinho. Data cleansing, que a gente não chamava assim na época, mas era tratamento de dados para tudo que é lado, cara. Às vezes até para pegar uma planilha do que você já sofria, porque as coisas eram muito pequenas comparadas com a escala que a gente tem hoje, mas a qualidade dos dados era terrível, cara. Era complicado o negócio. Dando sequência aqui, então. Queria ouvir de vocês que tipo de sugestão vocês dariam para os nossos ouvintes que gostariam de aprender mais sobre o assunto. Eu conheço pouca coisa da área, como eu falei para vocês, eu estou começando a estudar o assunto, conheço muito pouca coisa, achei bastante coisas interessantes, mas introdutórias. O Nogari também falou de mocks da Microsoft, mas eu nunca peguei nenhum, para falar a verdade. O que vocês recomendam? Por que caminho o cara deve seguir para se iniciar nesse assunto? O mock que eu comentei não é o da Microsoft. O mock da Microsoft é aquele Microsoft Official Curriculum. O mock que eu comentei é o Massive Open Online Courses. Cursos abertos massivos. Geralmente você faz esse curso gratuito e são vários videoaulas e você consegue entregar esse curso para uma infinidade de pessoas. Então, se você não tem nenhuma restrição para quem está fazendo aquele curso. Só para a gente não confundir que é o mock Microsoft, não é esse o caso. Realmente, o uso desses treinamentos através de mock, a Coursera, a EDX, MIT, Harvard, Courseware, você tem várias opções de cursos de Data Science, estatística, curso de matemática, Machine Learning, curso de uma porrada de coisa que está relacionada diretamente a essa área, a essa ciência que a gente está se dedicando agora a estudar, se dedicando agora a divulgar. São cursos gratuitos. Você pode fazer, alguns deles
estão em inglês, alguns deles têm legenda em português, outros já têm tradução para português, outros são feitos aqui no Brasil. Você tem curso de física da USP, que ele é fantástico, curso de astronomia da USP, que é fantástico. Eu preciso aprender astronomia para aprender data science? Não, você não precisa aprender astronomia para aprender data science. Mas se você tiver o conhecimento que a física que foi ensinada dentro da astronomia te proporciona para você aprender um pouco da matemática e você poder melhorar um algoritmo, poder melhorar uma equação matemática que está dentro ali do método que você está gerando estatisticamente, você vai ter um benefício com isso. É super importante que você tenha essa visão ou essa possibilidade de buscar aí vários mocks desses cursos abertos massivos e você consiga estudar eles, consiga aprender através deles. Eu recomendo muito forte para quem quer começar na área de Data Science, tem um curso na Coursera, entregue pela Johns Hopkins University, uma especialização em Data Science, é um Data Science Specialization. Cada módulo ele ensina um pedacinho de uma área de Data Science, então você tem um módulo que é de visualização de dados, você tem um módulo de inferência estatística, você tem um módulo que fala sobre as ferramentas que você pode utilizar, e no final você faz um trabalho de avaliação. Esse trabalho que você faz, ele é um trabalho que você vai utilizar, dado de treino que o pessoal da SwiftKey, aquele fabricante de software de teclado para celulares, para você fazer uma predição de qual seria a próxima palavra que o usuário iria colocar ali, só que em alemão. O dicionário de dados que vem para você é um dicionário em alemão. É um pouco mais difícil você tentar burlar para colocar alguma coisa que você conhece ali, porque o idioma alemão é um pouco mais difícil de entender do que o nosso. Então isso acaba facilitando o nosso estudo, porque no fim das contas o que está fazendo ali é somente um processo matemático e estatístico por trás que está fazendo a previsão de palavra. Independente se a palavra esteja em português, em alemão, em hebraico, recomendo fortemente esse curso. A Coursera são 9 meses praticamente de curso, e fizer um curso por mês. Coursera tem, a maior parte das coisas é gratuita, pelo que eu me lembro, mas esse curso em específico é pago ou é gratuito? O curso era gratuito. Se você quiser ter o certificado, aí você paga um valor e você faz esse curso podendo receber o certificado se você passar acima de uma determinada nota ali dentro. Quando eu encontro cursos desses daí que são pagos, normalmente eu faço o curso pago, porque eu acho que é super interessante você dar suporte, ou você ajudar a empresa que está fazendo isso aí por trás, porque eles entregam o curso gratuitamente. Eles têm um custo com hardware, eles têm pessoas por trás, todo mundo gerando conteúdo ali dentro. Então, sempre que eu posso, eu acabo fazendo a opção paga. Agora, com o dólar a R$4, você faz aí um curso desse aqui, $30, aí você converte, custa R$8.535, então acaba que muitas vezes inviabiliza a gente fazer o curso pago. Mas se quiser fazer o gratuito, ele está disponível lá e todo mundo tem acesso a isso. Eu também já fiz alguns cursos pagos, mas só para complementar um pouco do que o Diego falou, sobre seguir um roteiro. Eu recomendaria ir no Coursera, pode fazer isso, mas para quem não quer ir no Coursera, eu pediria para o cara primeiramente estudar estatística novamente e estudar programação, entender estrutura de dados, essas coisas. Então focar bem em estatística e também em programação, seja Python, o que for, e em cima disso estrutura de dados. Na minha opinião, são as duas coisas fundamentais para você fazer qualquer coisa em Data Science e Machine Learning. E onde é que você sugeriu aprender esses dois tópicos, Patrícia? Tem muitos cursos bons nos mocks, que é no Coursera, no edX, no Udacity. Se quiser pagar alguns também um pouco mais baratos, tem o Udemy, Khan Academy, e como eu falei, os caras estão na universidade e eles podem procurar na biblioteca mesmo, tentar ler. Eu conheço muita gente que tem mais facilidade aprendendo lendo do que vendo vídeos. Para essa galera de tempos antigos que gosta de ler mesmo, né, de estudar na mão e sozinho, mais autodidata, pegue os livros de estatística e revisa as programações. Quem não está desenvolvendo há muito tempo, reaprenda a desenvolver Java. O curso do Coursera de Java é muito bom, orientação a objeto. Eu acho que ele é gratuito, nesse mesmo esquema que o Diego falou, que ou você paga o gratuito ou paga o certificado. Ele é muito legal para quem quer aprender Java, e tem um curso de estrutura de dados muito bom também. Se você fizer os exercícios dele, você sai num nível razoável mesmo. Eu fiz um, e realmente para quem não viu estrutura de dados há mais de 12 anos, foi pesado, mas hoje você pode me perguntar qualquer coisa que eu acho que eu respondo. Tem um curso em Stanford de estatística que é muito bom, e-learning, plataforma de EAD de Stanford, que é só de estatística. Já tá no Coursera, já foi pro Coursera esse curso. Ele foi pro Coursera já? Porque no começo do ano eu tava fazendo ele direto por Stanford, ele não tava ali pelo Coursera ainda. E tem um curso só de Machine Learning, não é de estatística, curso de Machine Learning entregue pelo Andrew Ng, que é um dos fundadores da Coursera. Ele é um cientista-chefe lá do Baidu, que é o concorrente do Google lá na China. O curso dele de Machine Learning é um curso de 10 módulos, praticamente uns meses fazendo, são quase uns 3 meses de estudo. Ele é um curso bem puxado e muito focado em Machine Learning, entender os algoritmos de aprendizado de máquina. Usa uma ferramenta chamada Octave. Essa ferramenta você tem os exercícios para fazer, tudo ali dentro. Não é ensinar Octave dentro
dentro do curso. Foco em ensinar aprendizado de máquina. É o MATLAB gratuito, né? Ele é igualzinho ao MATLAB. Exato. E inclusive você tem a opção de usar o Octave ou usar o MATLAB nesse curso. A maioria das pessoas vai para o Octave, apesar de ter as instruções de como você consegue o MATLAB por um período de tempo lá dentro, através da Coursera. Ensina você qual que é o caminho para você conseguir uma chave de ativação oficial, como se fosse um trial do MATLAB. Quem tiver interesse em seguir nessa área de aprendizado de máquina, é um bom treinamento para você fazer. E ele é gratuito. She's the shiniest sight, my little light in the night. Casos de uso do Data Science, gostaria que vocês falassem de alguns casos de sucesso ou de fracasso, conforme for, sobre a aplicação de Data Science no mundo real. Em 2007, 2008 ali, eu saí da IBM pela primeira vez e fui mexer com essas coisas. Fui numa empresa de pesquisa e desenvolvimento voltado para isso. E pegamos um caso, um cara lá de Santa Catarina, que tinha uma empresa que fazia móveis industriais. Os caras que trabalhavam comigo, ele já havia previsto esse boost que ia ter de apartamento e tudo, né, que teve aí de 2009 a 2014. Todo lugar que você vê era construir um apartamento residencial. E pediu para o cara mudar o modelo de negócio dele. Em vez de você vender móveis industriais, faça móveis embutidos. Esse cara aí, ele enriqueceu bastante nessa empresa de Santa Catarina. Eu não posso falar o nome dela ainda, porque eu ainda estou sob aquele contrato de silêncio que tem que fazer. Até 2018 eu não posso falar o nome, mas é uma dessas empresas aí de móveis embutidos que surgiu. Chega a ser famoso pra cá, mas ele é famoso porque ele é o que produz para todas essas empresas aqui que você vê vendendo móveis embutidos. Então esse foi um primeiro caso. A gente conseguiu prever que ia ter esse boost, vamos dizer assim, de vendas em apartamentos e que daria muito certo o negócio dele por um período de anos se ele mudasse para móveis embutidos. Um outro caso, essa empresa que eu trabalhava, Intellector era o nome, a gente foi lá na Toledo, né? Então tem as balanças e eles mexem com uma coisa chamada célula de carga, que é o que é utilizado para você tirar a diferença de voltagem para você conseguir pesar. E tem uma peça lá, agora me foge a memória, para cada tipo de balança você tem que colocar um diferente, quanta carga ele aguentava, né? Então criamos um modelo baseado em regressão linear que resolvia esse, como chamado creeping. Cada vez que você pesava mais, ele ia tirando a regularidade da balança. A balança ia perdendo precisão. E é um fenômeno que acontece em todos os metais, chamado creeping. Então, como reduzir o creeping computacionalmente? Criamos um modelo baseado em regressão e, graças a isso, ele resolve isso agora computacionalmente e você pode usar esse mesmo adaptador do célula de carga, que é tipo uma ponte de Whitson. Então, ele não precisava comprar um para cada um. Ele podia comprar um e assim ele economizava coisa de R$4, R$6 por balança, a preço de produção. Então, é uma coisa que trouxe muita grana para eles, né? Toledo. Um outro e último caso foi aquele que eu saí da IBM. Saiu da IBM para... Teve um projeto da FAPESP, da FINEP, junto com o governo federal e a Marinha, que era para criar um sistema de defesa dos sistemas de informação dos ministérios de Brasília, né? Um sistema que seria reativo. Ele entenderia que estava tendo um ataque e reagiria a esse ataque. Esse eu participei bastante. Viajei muito ao Rio, falar com o pessoal da Marinha e foi bom. Fiquei 1 ano nele antes de voltar para a IBM. Até o estágio que eu estava, ele estava bem evoluído. Hoje eu acho que ele está completamente funcional, está sob responsabilidade da Marinha e dos militares agora, mas ele conseguia bem, conseguia já prever um ataque e responder à altura. Estava muito bom. Então esses são os 3 casos que eu comecei mesmo a mexer, que eu mais gostei de fazer, inclusive. Tratamento de guerra mesmo, da Marinha Brasileira? Era o Cyber Warfare, que eles chamavam. Que barato, cara. A gente nunca pensa que o Brasil está nessa também, mas nada. Não, a China está muito bom nisso. China e os americanos estão numa briga. O Brasil... A gente tem essa mania do Brasil, né? Embora não convém falar aqui que a gente começa as coisas assim, eles põem muito pouco dinheiro nas coisas e se você colocasse mais dinheiro, conseguiria fazer uma coisa boa, porque nível intelectual, profissional bom, para isso nós temos. Pesquisadores de alto nível que tem aqui, que dá uma chance para eles, eles vão conseguir criar coisas até melhor que isso.
Não há interesse. Mauro, falar de um caso de sucesso? Esse foi um case que eu desenvolvi com um colega meu americano, tem a ver com data science. O objetivo do projeto era o seguinte: a gente queria detectar quando que um programador está tendo dificuldade na sua tarefa de programação ou se ele está fazendo progresso. Então, para isso a gente montou um modelo que coletava dados do IDE, o IDE Eclipse. A gente desenvolveu um plugin que coletava todo tipo de interação com o Eclipse. Se ele estava digitando, se ele estava mexendo no mouse, se ele estava debugando. E além disso, a gente também complementou esses dados das interações com o IDE Eclipse com o Kinect, que é uma câmera, que dava a posição do usuário sentado. Então a gente conseguia ver, por exemplo, se ele estava inclinado ou não, se ele estava com o braço levantado, cabeça mais perto, esse tipo de coisa. Então a gente pegou todos esses dados das interações do usuário e a gente queria criar um modelo que detectasse se o usuário estava fazendo progresso ou se estava tendo dificuldade. A ideia era que se ele tivesse tendo dificuldade, a gente detectasse isso, de alguma maneira fornecesse uma ajuda, enfim. Tem aplicações para mocks, para a área de ensino. E aí, o que a gente fez? A gente não tinha esse dado, então a gente desenvolveu uma série de experimentos, convidou os desenvolvedores, as pessoas que programavam, deu uma lista de tarefas e uma parte delas a gente pediu para que as pessoas indicassem. Então, a gente precisava ter o conjunto de dados treinado, então a gente pediu para a pessoa que, se ela estivesse sentindo dificuldade, ela apertasse o botão "estou tendo dificuldade", ou se ela estivesse fazendo progresso, ela apertasse o botão "estou fazendo progresso". Além de coletar os dados, a gente fez todo o design do experimento para trazer as pessoas para ter os dados. E no final das contas, a gente coletou esses dados e fizemos o processo de limpeza, todo o tratamento e usou várias técnicas para tentar treinar o modelo. Então a gente acabou utilizando alguns algoritmos do ECA, que é uma suíte bem para data mining mesmo, e utilizou um algoritmo chamado K-Nearest Neighborhoods. KNN. A gente mexeu nos parâmetros, é isso, KNN. Então a gente mexeu em vários parâmetros, conseguimos com esse modelo binário que classificava, acho que com 87% mais ou menos de precisão, se o usuário estava tendo dificuldade quando ele estava programando, se ele estava fazendo progresso. Então esse foi um case de data science bem bacana, e como a gente trabalhou com o ECA, a gente acabou gerando o código-fonte Java e embutiu no plugin do Eclipse. Então aparecia uma janelinha para o usuário se ele estava tendo dificuldade ou não, enfim. Dava para fazer várias coisas com esse resultado, mas foi um case de data science bem bacana que eu tive envolvido em várias etapas. Muito bom. Se você conseguiu um nível de 87%, é uma coisa grande, porque isso aí que você fez é algo difícil, né? E não tem muito disso. Imagino que se vocês trabalharem mais em cima disso depois e tentarem aumentar isso depois, vai ser bom, mas 87% já é ótimo. Você consegue publicar um artigo disso aí em qualquer congresso. A gente publicou, foi um artigo bem bacana, a gente publicou e deu um feedback bacana. Foi um projeto que eu desenvolvi com o meu colega da Universidade da Carolina do Norte, enfim, deu um negócio bacana. E aí depois a gente melhorou para classificar melhor qual é o tipo de dificuldade que o cara estava tendo, se era uma barreira que ele ia conseguir ultrapassar ou não, enfim. Mas aí são outros detalhes que já fogem um pouco do projeto. Estou aprendendo Scala agora, justamente no Eclipse e também um pouco no IntelliJ. Esse negócio vai ser útil para mim aqui. Tem hora que eu fico nervoso, que eu não consigo fazer as coisas. E você, Nogari, o que você tem para me contar? Nesses últimos anos eu estava trabalhando numa empresa chamada Minha Vida, e dentro do portal lá do Minha Vida a gente tinha várias unidades, várias ações, e eu trabalhava especificamente numa unidade de negócio chamada Dieta e Saúde, que é um processo, no fim das contas é um software que te ajuda a ter uma reeducação alimentar. E tem muito a ver com Data Science. A gente está falando de volumes absurdos de dados e tem que usar várias técnicas ali dentro que dão suporte para você conseguir criar e melhorar a alimentação do usuário. Baseado em certos comportamentos, baseado nos gostos do nosso usuário, a gente conseguia fazer com que ele se alimentasse cada vez melhor e fazer recomendação de alimentos mais saudáveis. Pensei aqui em 3 cases de algumas ações que a gente fez lá dentro, usando o conceito de Data Science, de dado como um todo, para poder resolver o problema. O primeiro deles foi a questão de recomendação de alimento. Então, usando os algoritmos de Basket Market Analysis, de recomendação, são bem comuns aí no mercado, a gente pegava, analisava o dado que as pessoas tinham consumido aí num determinado período de tempo, e na hora que você ia inserir um alimento dentro da sua refeição, por exemplo, café da manhã de uma segunda-feira, você ia colocar lá, consumir aqui o café preto, marcou café preto. Quando você ia colocar o próximo alimento, ou você concluía a inclusão do café preto na sua refeição, ele aparecia os outros alimentos que estavam relacionados a café preto, naquele período, naquela região, naquele indivíduo que tinha selecionado ali, se era homem, se era mulher, tinha faixa de idade, tinha localização geográfica, você tinha um monte de variáveis que podiam fazer uma medição, fazer uma recomendação mais
apurada daquele alimento. E com isso, só pra vocês terem uma noção de grandeza, a gente, em menos de 15 dias dessa feature funcionando, a gente fazendo teste AB em cima disso daí, com versões do software tendo essa feature e versões do software não tendo a feature, a gente teve mais de 500 mil cliques em alimentos em menos de 15 dias de teste AB que a gente fez com a ferramenta, e depois a gente viu que realmente foi um sucesso, foi um processo que ajudava de fato o nosso usuário, então a gente mandou isso daí pra todo mundo e já faz aí mais de 1 ano e meio que as pessoas usam isso daí sem voltar a digitar os alimentos, simplesmente selecionando ali na hora que ela tá comendo, tendo ali a recomendação de alimento pra ela. O segundo ponto que a gente desenvolveu, usando coisas de predição, foi a criação de cardápios personalizados. Muitas vezes dentro de uma dieta fica difícil você fazer uma dieta porque ela passa a ser chata, ela passa a ser um negócio maçante. Então, dentro do processo de dieta, sempre é ideal que você consiga trazer opções ou trazer variações de coisas que a pessoa gosta de comer para que ela continue comendo. Só tem que variar ali a quantidade, deixar as coisas que ela consome um pouco mais satisfatória, um pouco mais próxima do que ela realmente gosta de consumir. Então a gente conseguiu, baseado nesse sistema de recomendação e baseado nos gostos pessoais de cada um dos indivíduos, a gente montou um processo de cardápio, uma interação com a nossa equipe nutricional que, por exemplo, trazia pra gente, olha, um almoço saudável, ele tem que ter tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de proteína, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo outro. Então a gente tinha essa informação nutricional por trás e começava, ok, vamos montar aqui cardápio que tenha o almoço com 20% de carboidrato. A gente ia e entendia qual que era o principal alimento que tinha carboidrato naquela refeição. O almoço de quarta-feira, qual que é o alimento que tem mais carboidrato, ou que tenha mais proteína, ou que tenha mais fibra, alguma coisa assim, que as pessoas mais consomem aqui no almoço de quarta-feira? É o arroz integral. Então eu coloco o arroz integral. Aí a gente tinha, agora preciso colocar proteína aqui nessa refeição, tem que colocar X% de proteína. Qual que é o alimento que possui proteína que as pessoas mais consomem na quarta-feira? Sei lá, linguiça. Linguiça não, que não é saudável, mas sei lá, patinho. Patinho é um exemplo bom. Aí a pessoa não come patinho, por algum motivo, falou que ela não gostava de carne vermelha. Então na hora que a gente bate lá no sistema de recomendação, ele fala, olha, isso aqui que você recomenda pra pessoa aqui, o patinho. Só que o patinho é carne vermelha, isso entra numa restrição da pessoa. Então a gente ia, via qual que era uma substituição saudável para aquele alimento. A gente já tinha feito um outro processo de substituição utilizando machine learning também, e a gente via que, sei lá, a pessoa gosta bastante de frango. Então a gente ia lá, trocava aquele patinho por frango para poder adequar a esse cardápio que a pessoa deveria comer ali na quarta-feira, enfim. E com isso a gente conseguiu aumentar bastante o uso de cardápios dentro do processo, dentro do sistema, porque as pessoas começavam a ter um cardápio, ter uma recomendação para ela, de uma previsão ali de 1 ou 2 semanas de alimento que ela tinha que se programar para comprar, muito mais próximo do que ela tinha, do que simplesmente de cardápios feitos pela equipe nutricional, pelas nutricionistas do programa. E o terceiro ponto que eu foi o que deu o maior boom pra gente lá em questão de ciência, questão de data science, foi conseguir entender quais eram os grupos de alimentos baseados somente na informação nutricional dele. O que é isso? Quando um alimento ele é criado dentro do sistema ou dentro de qualquer aplicativo, as informações nutricionais desse alimento, elas são aquelas informações que a Anvisa obriga o fornecedor ou o fabricante a colocar. Quantidade de sódio, quantidade de proteína, quantidade de gordura, e são alguns, se não me engano, são 8 informações nutricionais obrigatórias para a gente conseguir cadastrar um alimento junto à Anvisa e colocar esse alimento no mercado. Inclusive, o açúcar tem a quantidade, mas não tem o porcentagem. Ele tem a quantidade lá. É que muitas vezes, na informação nutricional do alimento, ela vem escrito como proteína. Não lembro se é proteína, agora é o carboidrato. Me fugiu agora a sigla que eles usam, que é o nome científico do açúcar, ou da proteína dele lá dentro, da molécula dele. Informação nutricional pra gente, o que a gente coleta ali dela, é o número dela, e ele está colocado dentro de um campo já estruturado. Se você olhar essa informação nutricional do alimento lá, e você for cadastrar esse produto novo dentro do aplicativo do Dieta Saúde, o layout do site, ele é exatamente igual ao layout da embalagem. Então você não tem muita dificuldade para preencher. Então o que está lá dentro, se eu não me engano, é a proteína mesmo, o açúcar. Então lá dentro do Dieta Saúde não está açúcar, tá proteína. Porque esse é o nome científico dentro do alimento. E aí o que a gente fez? A gente conseguiu criar e conseguiu classificar, utilizando vários algoritmos de classificação, a gente conseguiu classificar essas informações nutricionais e separar em vários grupos os alimentos. Então, com base só na informação nutricional daquilo, eu sabia se aquilo era uma carne, se era um legume, um vegetal, uma fruta, um óleo, um cereal, uma raiz, enfim, um leite. Eu tinha ali vários grupos que eu conseguia fazer a separação. Qual que é o ponto bom disso daí? A partir da informação nutricional que a gente conseguiu classificar e conseguiu ter uma acurácia muito grande, uma precisão
avaliação boa em cima do nosso resultado, a gente começou a colocar isso daí em produção aqui no Brasil, viu que funcionou. Isso permitiu que a gente expandisse o aplicativo pro México. Então, lá no México, eu não sei o que é uma quesadilha, o que é uma tortilha, o que é um burrito, só que eu tenho informação nutricional daquele alimento que o usuário está consumindo. Então, o usuário coloca a informação nutricional do burrito e ele me fala assim, olha, isso daqui é carne, isso aqui é cereal, isso aqui é um leite ou derivados do leite. E com base nessa informação, a gente consegue saber se aquilo é saudável, se não é, e somente baseado na informação nutricional. Isso deu pra gente um resultado muito grande, só que a gente não pode divulgar quais foram os ajustes que a gente teve nos algoritmos, nem quais foram os algoritmos, por uma questão de preservação, um dado industrial nosso. Mas isso daí resolveu muito problema nosso. Hoje em dia a gente consegue ter, dentro do Dieta Saúde, uma predição de alimento muito boa, baseado nessas informações nutricionais. Você falou que não sabe o que é um burrito, o que é uma quesadilha, o que é uma tortilha? Rapaz, na verdade eu sei, cara, porque eu consumo, mas nutricionalmente eu não sei o que é esse cara, entendeu? Nutricionalmente não precisa saber, é só morder lá que tá bom. A gente consegue separar nesses dois pontos. Eu consumo e o meu software reconhece nutricionalmente e fala se aquilo é saudável ou não. Consegue separar bem esses dois pontos. Às vezes é até bom não ficar sabendo pra não dar remorso. É verdade. Você tem que fazer agora um projeto de internet das coisas com um dente que você implanta e ele já detecta isso e já fala se é bom ou não. Você tem que colocar um Smart Tooth, um dente inteligente, que vai detectar isso. Para encerrar nossa gravação, queria agradecer a participação do Diego Nogari e do Tantravarri Aditya, que se disponibilizaram a gravar com a gente mais um Database Cast. Muito obrigado pela participação e abrimos espaço para vocês deixarem a sua despedida aí para os nossos ouvintes. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais o convite. Aproveitar, fazer um jabá. Caso alguém tenha interesse em pesquisar um pouquinho mais ou estudar um pouquinho mais sobre análise preditiva, machine learning, data science, estou escrevendo um livro junto com o Thiago Zavascki. Ele é engenheiro na Microsoft aqui em São Paulo, no Brasil. A gente está fazendo um livro chamado Análise Preditiva com Azure Machine Learning e R. Esse livro vai ser publicado agora em setembro, no último sábado de setembro, durante o SQL Saturday que a gente vai fazer aqui em São Paulo. Caso alguém tenha interesse em adquirir esse livro, ele está em pré-venda agora, um valor super abaixo do que a gente vai praticar. Na verdade, a gente está dando um desconto de 50% na pré-venda e vai ainda ganhar a versão digital do livro. Se alguém tiver interesse em buscar, você consegue comprar esse livro em pré-venda aí no www.livrosdonogari.com.br. Perfeito, Nogari. Altamente recomendado, inclusive. Aditya, e você? Agradecer o convite também, pedir para as pessoas se estimularem a estudar Data Science, como já disse, né, vai ser o futuro, já está sendo, né, já está acontecendo, e aprendam que é uma tendência que espero e imagino que vai enriquecer vocês vão ganhar bastante com isso. Foquem nisso, quem puder, e é isso. Mauro? A gente falou sobre Data Science e às vezes isso pode até afugentar alguém que está querendo começar e não sabe bem por onde dar os primeiros passos e tal, porque realmente tem muita coisa na área de BI, de Data Mining, Machine Learning, que já vem sendo estudado há muito tempo. Então a recomendação é vá com calma, começa devagar, veja alguns exemplos simples, procura ter um conhecimento overview, visão geral do que está sendo feito ali, aí depois você entra nos detalhes, nas tecnologias, nas características dos algoritmos, dos dados e até dos resultados obtidos e como eles foram aplicados. É isso que eu recomendaria. Vai com calma, tem vários cursos que foram apresentados, muitos deles gratuitos, tem opções de cloud, tem ferramentas gratuitas e proprietárias, enfim, tem muita coisa para estudar aí e procurar sempre ir com calma, dar um passo por vez, porque além de ter muita coisa, as coisas também estão mudando muito rápido. Do meu lado aqui, eu estou começando esse assunto de Data Science, me interessei porque eu também concordo que isso aqui tem um futuro muito grande e a gente precisa se dedicar a essas coisas para ter um espaço no mercado daqui a uns 10 anos. Muita gente vai ficar para trás, mas quem conseguir se destacar daqui a 10 anos vai se lembrar desse esforço que teve para aprender agora. Como disse o Mauro, tem muita coisa para aprender, mas foca em alguma e começa de pouquinho em pouquinho. É o que eu estou fazendo do meu lado. E no nosso mercado, a gente nunca pode parar de aprender. Todo mundo sabe disso. Então, encerramos aqui mais uma gravação do Database Cast. Obrigado a todos, aos nossos ouvintes também. E até a próxima.